Dizem que quando a gente vai pregar o tempo passa rápido, né? Hoje deu para sentir na pele, Senhor. Passou mais rápido do que eu esperava. Glória a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 1. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Quantos irmãos se encontram aí? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor. Muito obrigado pelo apoio, a liderança, a regência dos adolescentes, geração eleita, povo adquirido. Agradeço a cada um dos irmãos que aqui estão, como diz o nosso irmão Judaza, né? Sabendo que era eu, vocês vieram. Deus abençoe. Versículo de número 2 do capítulo 1 de Isaías. Vamos ler todos juntos. Ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Podemos tomar os nossos assentos. Palavra de Deus, palavra viva, palavra eterna, palavra indestrutível do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Queridos, diversas vezes na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver o próprio Deus exortando o povo. E este é um versículo que fala, que Deus fala de exortação, mas eu parei para analisar, porque o Senhor é o nosso Pai, e um bom Pai, aquele que cria os seus filhos em retidão. E o Senhor diz na sua palavra que criou os filhos e os engrandeceu. Além de ser Pai, em primeiro lugar Ele é Deus. E quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe para ficar em oculto, porque a luz que vem do Senhor, ela brilha em meio às trevas, que é o mundo. O Senhor chama um povo, escolhe um povo, engrandece esse povo, porque durante a história nós vemos Israel vencer batalhas que pareciam aos olhos carnais impossíveis de serem vencidas, e esse se torna um povo grande e muito numeroso, um povo que teve uma promessa desde a raiz de Abraão e vem vencendo. Deus não permite em momento nenhum que Israel perca a batalha. Toda batalha que Israel entra com o Senhor, eles vencem. E Deus, nessa palavra, Ele fala um pouco do carinho que Ele teve para com o povo, porque criação vem de formar alguém, criação vem de ensinar alguém, criação vem de instruir alguém, desde que não se entende nada. E Deus, Ele faz isso, porque Ele pega pessoas que aos olhos dos homens não são nada e começa a instruir em sua palavra, de uma maneira que um dia o homem que desprezou aquele que se rendeu ao Senhor tem que reconhecer que é homem, é mulher de Deus, é usado pelo Senhor. E não é diferente para com o povo. Mas essa palavra, criei, o Senhor está falando que já ensinou, que já instruiu, porque o verbo está no passado. Criei filhos. O Senhor está dizendo que aquela era a família dele, aqueles eram os seus herdeiros. Mas depois de engrandecê-los, eles se rebelaram contra mim. Deus está dizendo que o povo virou as costas para ele. Aqueles que eram considerados pelo próprio Deus filhos, abandonaram seu pai. Em um âmbito terreno, uma relação entre um pai e um filho é algo maravilhoso e lindo aos olhos,
de todos nós, porque o pai que cria, que realmente cria, ele dedica a sua vida ao filho. Muda-se a rotina, alguns irmãos que aqui têm filhos sabem, eles que vão ter. Muda-se a rotina, tudo na vida fica diferente e agora você tem um papel, você tem que criar um ser. E como é que você vai criá-lo? O Senhor Deus, sendo o professor da sabedoria, ensina ao povo sempre qual é o caminho que o povo deve andar e nunca deixa o povo desamparado. Mas parece que o homem foi ingrato com o Senhor, porque o próprio Deus falar que nós, agora como povo, nos rebelamos contra Ele, isso significa que esquecemos da criação de Deus e abandonamos os seus preceitos. Isso significa que tudo que Deus nos ensinou, nós deixamos para trás e agora vivemos a nossa vida sendo donos de nós mesmos, já não respeitando o nosso Pai. E em Jeremias, no capítulo de número 2, o versículo de número 11, mais uma vez o Senhor exorta o povo. Ele diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O Senhor está exortando o povo, e esse versículo também me chama a atenção, porque ele faz uma pergunta, e essa pergunta para nós deve ser reflexiva. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não fossem deuses? Será que o mundo, as pessoas que não fazem parte deste corpo, será que elas abandonaram os deuses que elas serviram, que elas foram instruídos a servir? Será que desde a criação de um ser que foi ensinado a servir um Deus que não é Deus, será que ele abandonou esse Deus? E Deus, ele fala: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O Senhor está dizendo que além dele ser o Todo-Poderoso, ele dá uma glória ao povo. Isso significa que nós, servos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, temos parte na sua glória. Filho é herdeiro, é aquele que um dia terá o que o Pai tem, e enquanto vida tem o que o Pai tem. E não importa o que aconteça, porque o Pai, ele sempre ama o seu filho. Apesar da correção, o Senhor sempre ama, e sempre amou, e sempre amará o seu povo. E ama a todos que também não fazem parte do seu povo. Mas por que Deus dá uma glória para o povo que se diz povo dele? É necessário brilhar lá fora. É necessário ser diferente. Porque aquele que é instruído para servir um Deus que não é Deus, não abandona esse Deus. Ele abraça aquela lei com unhas e dentes, como bem disse, e não deixa de jeito nenhum os seus preceitos. Todos aqui já ouviram alguém que disse: eu nasci assim, eu vou morrer assim. E se você for contra essa ideia, essa tese, a pessoa fica irada com você de uma forma que não quer mais falar com você. Mas nós, que somos filhos de Deus, qualquer tese que vai de encontro ao nosso ego, que agrada a nossa carne, nós viramos as costas para o nosso Senhor. E Deus exorta o seu povo, porque precisa de mudança. Aqueles que entendem essa palavra podem achar que
essa forma de Deus agir, essa forma com que Deus exorta, talvez até mesmo seja dura, mas é necessária, porque essa é a realidade. Eu mesmo que estou aqui pregando a palavra para os irmãos, eu sou cheio de falhas, e o mais pecador entre nós aqui. Mas em que momento é que nós paramos para refletir em tudo que Deus fez por nós, e eu digo isso de mim mesmo, e pensamos, não, vale a pena fazer o que a Bíblia nos diz, vale a pena ser filho do Deus vivo, porque o que o mundo tem para me oferecer não vale nada. E Jesus Cristo vai falar lá em Mateus, no capítulo de número 15, o verso de número 8, ele faz referência a Isaías e diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está exortando um povo que abandonou a Ele, que começou a seguir os seus preceitos, e o Senhor Jesus faz uma citação aqui. Além de nós, servos do Senhor, abandonarmos o nosso Pai e esquecermos da sua lei, nós temos em nosso coração uma falsa adoração. É o que diz a palavra do Senhor. Porque nós nos aproximamos de Deus. Esse versículo nos faz pensar um pouco em culto, porque com a nossa boca nós louvamos a Deus, com a nossa boca nós damos glória a Deus, nós glorificamos a Ele, aleluia. Mas e o coração? O coração está longe do Senhor. E parar para pensar nisso, queridos, é um ser, é um povo, são seres humanos dotados de pura ingratidão e desamor. Porque quando foi que Deus decepcionou a gente? Eu mesmo posso dizer, nunca. Ah, irmão, mas teve uma palavra que falaram uma vez. Será que a palavra que estava sendo dita era a palavra de Deus? Foi o que foi dito aqui. O outro povo que serve aos seus deuses não abandona os seus deuses, mesmo que esses não sejam deuses. Mas nós estamos fracos, cansados, já caídos, e não temos discernimento da palavra do Senhor. E aí nós dizemos: o que foi dito lá me feriu, é por isso que hoje eu estou assim. Mas se nós estivéssemos como Josué, no capítulo de número 1, verso de número 8, se nós não nos apartássemos do livro da lei, se nessa lei nós meditássemos de dia e de noite, será que a palavra que não estava na lei ia nos ferir? Além de estar longe do Senhor com nossas atitudes, com nossas palavras, com o que vemos, com o que fazemos, como gastamos o nosso tempo, a nossa energia dada pelo nosso Deus, além de estar longe dele fisicamente, estamos muito distantes em uma questão sentimental também, porque já não se tem amor pela palavra de Deus. Isso porque o nosso coração está longe da palavra, está longe do louvor verdadeiro. Então, além de nós, em nosso físico, não dobrarmos o nosso joelho, não lermos a palavra do Senhor, essa falha é minha também, queridos. Nosso coração já não sente mais nada pelo Senhor. E aí, como foi dito, nós abrimos a nossa boca, cantamos hinos
cantamos músicas que falam do amor que temos pelo Senhor, mas Deus vê o nosso coração e sabe que o que está sendo dito não é uma verdade. E eu não estou tentando te comover agora. Essa é uma mensagem reflexiva, queridos, e nós já começamos com essa mensagem. Poderemos começar diferente, mas acompanhe, nós vamos chegar lá. Tranquiliza o coração. Deus, Ele ainda exorta e ainda fala com o seu povo, e as suas palavras não voltam vazias. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas o Senhor, pelo amor que ainda tem pelos seus, chama a atenção, traz para perto, usa alguém para dizer para você: os planos de Deus na sua vida não morreram. Nenhum dos planos de Deus morreram. Nenhum. Todos os planos que Deus tem para o seu povo vai se cumprir. Deus nos chama hoje. Deus nos chama. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor agora está novamente exortando, mas agora Ele vem exortar com juízo, mediante as obras malignas que os homens fazem. E esta palavra é para a igreja do Senhor. Todos aqui sabem e conhecem muito bem, até mais do que eu. Mas o Senhor, Ele vai chamar a atenção do povo agora com juízo. Porque se nós não nos prostrarmos a Ele, Ele tirará do seu lugar o teu castiçal. Mas a condição, o Senhor virá com juízo no final do versículo: se não te arrependeres. Opa! Podemos analisar que ainda existe salvação, ainda existe perdão. O Senhor está chamando com juízo, mas ainda tem perdão, porque Ele está dizendo, é condição, se não se arrependeres. Mas se nós nos arrependermos, Deus fará tudo o que Ele prometeu para nós. Seremos grandes, poderosos, anunciaremos a palavra do Senhor aonde quer que formos, e almas serão salvas. Queridos, hoje o problema não é mais lá fora. O Senhor sempre exortou o seu povo, porque o problema estava dentro. Se nós não nos consertarmos enquanto igreja, se nós não fizermos a diferença, como poderemos sair por essas portas, expulsar demônios, fazer prodígios, milagres, profetizar e dizer ao coxo, você está curado, dizer ao cego, está curado? Como poderemos fazer essas obras se aqui dentro nós não agradamos ao nosso Deus? Porque apesar de Deus nos dar graça, nos dar poder, como foi dito, nós precisamos sempre buscar a Ele, porque Ele é a fonte da graça, Ele é a fonte do poder. Então não existe reserva, querido. Deus já me usou muito, eu já preguei muito a palavra, eu já cantei demais, agora eu vou ficar por aqui. Não existe reserva, querido. O seu dom não te faz salvo.
Porque o dom que Deus te deu foi para que Ele, no momento em que Ele quisesse, te usasse, mediante a qualidade que o próprio Deus te deu. Então aqueles que têm qualidades em falar, preguem a palavra do Senhor. Aqueles que têm qualidades em aprender, aprendam a palavra do Senhor, ensinem as pessoas. Aqueles que têm habilidades musicais, aprendam instrumentos, louvem ao Senhor. E isso é muito bom, porque a igreja tem crescido muito, e muito, e muito, desde que o Senhor Jesus a constituiu. E a igreja de Atos crescia em conhecimento, graça, sabedoria, oração, jejum. Hoje nós crescemos em mídias, em vídeos, em polêmicas, em bagunça. A igreja cresce nisso hoje. E o que nós achamos que Deus lá do céu, que vê tudo e sabe tudo, o que será que Deus pensa sobre nós? Porque a simplicidade de uma igreja em que Deus se agradava do seu culto era uma igreja sincera, uma igreja verdadeira, uma igreja que não temia o inferno. O inferno podia se levantar, mas caía, e caía, a queda era feia. Hoje a bagunça está dentro da igreja. O Senhor está olhando dos céus e dizendo: povo meu povo, meus filhos, se voltem para mim. Percebe-se que agora é o Senhor que está chamando a nossa atenção, e nós não estamos chamando a atenção de Deus. Então se inverteu os valores, porque quando lemos as Sagradas Escrituras, vemos homens operando milagres, chamando a atenção de Deus. Homens que pegam um coxo e sobem ele pelo telhado, chamando a atenção de Jesus pela sua atitude. Uma mulher que entra em uma casa, se prostra aos pés do Senhor, derrama o melhor perfume que tem, chora nos seus pés, chamando a atenção do Senhor. Como foi pregado aqui domingo, uma mulher que entra e fala assim: Senhor, a minha filha está possessa por demônios. O Senhor dá uma dura nela e ela diz assim: é, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Se humilhando aos pés do Senhor, chamando a atenção dele, e Jesus dizendo: vai, porque ela está curada. Mas hoje é diferente. E não só hoje, foi aos tempos que passaram, em que Deus chama a atenção do povo. E até quando Deus vai chamar a atenção do povo? Incrédulos, infiéis, maldosos, avarentos, cheios de frutos carnais. E os frutos do Espírito não se vê mais. Até quando o Senhor chamará a atenção do seu povo e o seu povo continuará dormindo, como se nada estivesse acontecendo? Há um mover no mundo espiritual que está acontecendo agora, queridos. E há rumores de guerras. E há guerras que estão acontecendo que nós não estamos vendo. E o Senhor lá no céu está contemplando. O Senhor quer levar crentes em visões aqui neste lugar. O Senhor quer levar crentes para batalhas espirituais neste lugar. Mas Ele ainda está chamando a atenção por causa da nossa teimosia. Até quando? Até quando o nosso prazer estará em nós mesmos? Até quando nós
louvaremos com a falsa adoração? Até quando diremos para o mundo, sou igreja, mas não faz a diferença? Até quando diremos para o ferido, Jesus pode te curar, mas não ora por ele? Até quando olharemos para o irmão do nosso lado e não o amaremos? Se não amamos dentro de casa, queridos, não vamos amar lá fora. E o Senhor continua chamando a atenção. E nós, dormindo, estamos perdidos, caminhando por aí, como se nada estivesse acontecendo, e está tudo bem. Mover do Espírito, querido, não é só você pular e sair rodando por aqui, não. O Espírito Santo não veio só para isso. O Espírito Santo veio para a gente aguentar a pancada do inferno e ficar de pé. O Espírito Santo veio para você interceder por uma alma que está em depressão e no outro dia ela ligar para você e falar assim: eu encontrei com o Senhor Jesus, obrigado pela sua oração. O Espírito Santo veio para jejuarmos e sentirmos a presença de Deus dentro da nossa casa. Mas dentro da nossa casa só tem aquilo que não agrada ao Senhor. E aí chega dentro da casa do Senhor e nós não agradamos a Ele e continuamos sem agradá-lo. Ou nós pensamos que entrar na igreja é suficiente, que estar aqui dentro já me traz salvação e está tudo certo. Deus se agrada de 2 horas com Ele. Ou parece que estamos com Ele durante 2 horas, porque já o nosso culto não tem verdade, já o nosso culto não tem sinceridade. Aonde estão as lágrimas dos crentes? Aonde estão os joelhos calejados, lutando nas madrugadas, jejuando, passando por provas e dizendo: o Senhor é o meu Deus, eu não o abandonarei, não importa o que acontecer. Então há um chamado do Senhor para nós hoje. E dói sim, dói. E dói muito, porque nós estamos igual a água parada, só dá doença, só dá problema. Queridos, passou da hora de buscarmos na fonte da água viva. Passou da hora de nos ajoelharmos e dizer: Senhor, como é que estou diante do Senhor? Nos pôr nu diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou mentiroso, Senhor, eu sou avarento, Senhor, eu sou enganoso, Senhor, eu só tenho falhas, Senhor. Aonde estão os frutos do Teu Espírito na minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo? Faça a Tua vontade e o Teu querer. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E nós estamos caminhando, achando que está tudo bem, e não está, queridos. Passou da hora de acordarmos, porque os que têm 10, 15, 30, 20 anos de crente, será que você esqueceu de como era orar? Será que você esqueceu de como era ler a palavra? Hoje, a presença de Deus virou história no nosso meio. Quando eu era da Assembleia de Deus, lá em 1900 e não sei quanto, o Espírito Santo descia no hino da harpa. E Deus mudou? A presença de Deus virou história? Virou passado? Não temos mais a presença do Senhor? De 2 coisas uma: ou nós esquecemos de Deus, ou Deus nos abandonou. O que é que você prefere? Glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Meu Deus. Mas o Senhor ainda está chamando. E o que Ele vai fazer? Isaías 44, 22. Oh, aleluia. Vamos no 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel.
não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como névoa, e os teus pecados como a nuvem. Toma-te para mim, porque eu te remi. Mediante ao arrependimento do seu povo, o Senhor vai dizer: eu tenho poder para perdoar vocês. Eu tenho poder para limpar as suas vestes e te fazer nova criatura. Falamos de transformação aqui. Queridos, Deus nos chama para conserto. E até quando o Senhor vai chamar-nos com essa mesma palavra? Nós estamos apanhando, nós estamos todo dia aqui apanhando. Cansamos até mesmo dessa palavra já. Cansamos. Já virou enfado para os nossos ouvidos. Mas esse é o problema. Porque no momento em que você sair daqui, todas as palavras que foram ditas serão esquecidas, assim como nós fizemos com Deus. E até mesmo os que estão em cima do altar, depois que descem desse altar, já se esquecem da própria palavra que pregaram. Este sou eu, este é você. Por quê? Abandonando ao Senhor, não nos importamos com a sua lei, muito menos com os seus preceitos, e viemos aqui fazer ritual. Deus não quer ritual, Deus procura adoradores. Então, se vieste adorar, adore. Mas adoração não são 2 horas. Adoração é vida. Heróis da Bíblia, Moisés, Abraão, Josué, esses homens que são citados aqui diariamente, foram homens que tiveram a sua vida em adoração. Pregador, eu estou fraco. Meu irmão, eu estou fraco. Eu não consigo. Claro que estamos fracos. Nem tentamos. Como não estamos fracos? Como não estamos cansados? Nem tentamos. Isso é vergonha. Os sinais já estão tão visíveis, queridos, que o mundo já não se importa mais. Faziam-se cultos lá fora, e quem é do tempo antigo vai saber, porque eu ouvi eles falarem isso. Faziam-se culto lá fora, e o prazer do diabo era acabar o culto que era feito na rua, porque os crentes estavam cheios do Espírito, brilhando nas trevas, e ela atraía almas. Então se levantava alguém e começava a apedrejar a igreja, começava a fazer barulho no meio do culto, tudo isso para impedir que os crentes não fizessem o culto. Hoje em dia nós não saímos mais nas ruas, mas o problema não é sair na rua, o problema é consertar o que está quebrado dentro de casa. Deus chama, Ele exorta o seu povo. Para quem está no mundo, será pregada a salvação pela minha vida, pela sua vida, pela sua vida. Se prega a salvação, querido, você. Agora, tu não é servo de Deus? Deus vai exortar você. Deus vai me exortar. Nós não somos servos do Senhor? Não somos família dele? Não somos herdeiros? Então Ele vai chamar a minha atenção. Porque o mundo jaz do maligno, e Deus também abandona quem vive as suas próprias concupiscências. Está em Romanos, muito conhecido o versículo. Deus abandona quem não quer nada com Ele, querido. Então até quando o Senhor tem que te chamar, e você quer ser abandonado? Tudo bem. Mas a voz que está clamando para exortar você, essa voz está se findando, está acabando, porque breve virá o Filho de Deus. E essa notícia não nos assusta? Essa notícia nos traz alegria? Porque traz alegria para quem está com a vida no altar, para quem tem a vida de adoração, para quem tem vida com Deus.
Para quem não tem, querido, essa é uma notícia terrível. Terrível. Por que tentaram calar o Senhor? Será que as palavras dele não valiam nada? Ou o que ele pregava era a verdade e vai acontecer? Então, queridos, a vida do Senhor Jesus hoje é uma notícia terrível para nós. Quem aqui está salvo? Reflita você no seu lugar. Eu me levo a refletir neste momento. Será que essa notícia nos traz alegria? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então Deus está nos chamando. 1 João, capítulo de número 1. Acompanhe. Versículo de número 9. Deus está chamando. João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o primeiro passo é reconhecer como está a minha vida diante do Senhor, como eu me apresento diante de Deus. E pode se imaginar se apresentando aqui dentro mesmo, porque em nosso lar, meu irmão, já não temos mais comunhão. Não temos. Como estamos nos apresentando aqui? Porque aqui tem um nome que está sobre todo nome. Se nem aqui nós respeitamos o nome, lá fora nós não vamos respeitar de jeito nenhum. Deus chama para conserto, Deus chama para nova aliança, Deus chama para arrependimento, Deus chama para vida nova, Deus chama para transformação, Deus chama para vida eterna, Deus chama para salvação. O que é que tem de ruim no que eu citei aqui? Nada. Mas sabe o que parece bom? Agradar a minha carne, satisfazer o meu eu, fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu bem quero. E abandonar esse eu é muito difícil. Mas Deus ainda está chamando. Deus ainda está chamando. Queridos, nós temos tempo ainda. Eu quero convidar você que quer fazer uma nova aliança com o Senhor e mudar os seus caminhos. Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês que quiserem. Mas o mínimo é refletir sobre essa palavra, queridos, se não vier, porque essa é uma palavra transformadora, apesar de dura. Aquele que quiser fazer uma aliança com o Senhor, isso eu não estou dizendo aceitar ao Senhor Jesus. Eu estou dizendo nova vida, transformação. O que somos hoje e o que seremos amanhã diante de Deus. Mas não tem problema, querido. Leve essa palavra para o seu lado. Se quiser vir ainda tem tempo. Mas leve essa palavra para o seu lado. Porque se é necessário refletirmos sobre o que somos diante do Senhor e quem seremos quando o Senhor Jesus voltar. Aquele que vier à frente, o pastor faz uma oração. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor.